Olá, seus lindos! Deus abençoe a vida de vocês. Como é que vocês estão? Espero que bem. Peço perdão porque eu falei que era vídeo semanal e já faz 3 semanas que eu não posto nada. Me perdoe de coração. Teve uns imprevistos que eu não consegui, mas estamos de volta em nome de Jesus, firme. E hoje o nosso devocional se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 44. Eu sempre vou deixar o versículo na descrição do que a gente vê, tá bom? Para depois ver se está sem Bíblia, você vai ler lá e fica tranquilo. Então, o início do parágrafo é: as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. A gente vai ler apenas o versículo 44, que seria o tesouro escondido. Vamos lá? O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, gente, a parábola de hoje vai falar sobre um cara, que não fala quem é, não menciona, mas menciona uma situação que aconteceu. Que ele estava saindo, ele foi, pegou, viu um tesouro, ele achou esse tesouro, ele desenterrou e falou: caraca, que legal, mas esse tesouro eu não posso pegar, porque tem essa terra e essa terra não tem um dono. Então, ele foi, enterrou, ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela terra para ele ter acesso àquele tesouro. Isso é lindo demais, porque é louco, porque a gente sempre aprende, escuta e vê que Jesus morreu por nós. Isso é verdade. Além disso, a salvação é pela graça, não é por obras, não é por mérito. Não importa o quão eu faça, eu não consigo me auto-redimir. Porque a única redenção, o único sangue derramado que poderia fazer isso foi o de Jesus Cristo, não o meu. Mas uma vez que eu encontro esse sangue, uma vez que eu encontro esse Jesus, é como se eu achasse esse tesouro num lugar onde, para mim acessar ele, eu teria que entregar tudo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente literalmente vai falar sobre seguir a Jesus significa entregar tudo. E quando a gente entrega tudo, é estranho, porque a gente aprende que a gente tem que ter o nosso querer, e que o nosso querer é bom. E o que a gente fizer, a gente sabe o que é. E que se eu quero ir para a direita, eu vou para a direita. Se eu quero ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. E o que eu faço é o que vai determinar os rumos e as rotas da minha vida. Só que com Jesus não, irmão. Com Jesus, é o controle que está na mão dele. E quando você pensa isso em primeiro momento, você fala: poxa, mas aí, então se eu sigo a Jesus, se eu sou um cristão, eu perco o controle da minha vida? Então, perde. A sua opção de escolha é meio estranho falar isso, mas o que você acha que é bom, deixa de importar. E eu vou aplicar para você, espero um tempo de, como eu posso dizer, que você pense ou lembre algo que você achou que era muito bom para você. Que você falou: nossa, quando eu tiver isso, eu tô feito. Lindo e maravilhoso. E lembra que quando essa coisa é nessa situação, que eu tenho certeza que eu já passei por isso, todo mundo passa, a gente viu que não era bom. De repente um relacionamento, às vezes é um carro, às vezes a gente compra um carro, acha que vai ser uma bênção e não é. Às vezes é o lugar onde a gente mora, às vezes é uma situação no trabalho, às vezes é exatamente um trabalho. E quando isso se perde quando a gente fala de Jesus, porque com Jesus ele direciona o nosso caminho. Então hoje ele não só te chama para você entender que você foi lavado pelo sangue de Jesus, que ele morreu por você e que ele amou, que Deus amou, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que nele crer tenha vida eterna. Não é só isso, entende? Uma vez que você compreende e entende isso, você fala: oh, aleluia, glória a Deus. Eu achei esse tesouro, e agora? E agora você vende tudo. Entende o que significa vender tudo? Significa você abrir mão de tudo. Você abre mão do que você quer, dos seus desejos, você abre mão do caminho que você acha que é bom e você entrega tudo para o Pai. E isso é um pouco complicado de dizer, porque isso dá a entender que você perde a sua vida, mas literalmente você perde, você entrega tudo para Ele. E em troca você vai receber o quê? O Senhor com você todos os dias. E quando Ele está com você todos os dias, é todos os dias mesmo. Você vai andar junto com alguém, você nunca mais vai estar sozinho. Você nunca mais vai ter aquela sensação de que
não sei onde estou, ninguém me ama, ninguém fala comigo, ninguém diz pra mim, cara, o cara que morreu por você tá falando, tipo, olha, eu estou contigo até o fim dos tempos, até a sua morte. Quando você morrer, você vai estar comigo. Você entende quão glorioso é? Por isso que é o tesouro que você tem, que é tudo que você tem. Você vende porque não se compara com esse tesouro de compreender e entender quem é Jesus na nossa vida. É você não apenas não só mais andar sozinho, mas você ser guiado por alguém que fez tudo, ele sabe de tudo, entende? E isso a primeiro momento, porque às vezes você entrega e você ainda não tem um relacionamento com o Senhor, você só tá, ok, eu aprendi que isso é bom, eu recebi um toque do Espírito Santo, eu vi que eu sou um pecador e que eu era inimigo de Deus e agora através de Jesus eu consigo me reconectar com Deus e a partir disso tudo eu posso seguir com Ele. E você começa a fazer sua vida de devocional, você começa a ter uma vida de oração, uma vida de jejum, você entra para uma igreja local e tudo isso é lindo e maravilhoso. Mas conforme você anda com Ele, você começa a entender que você não tem essa parte de entrega que eu estou falando e pode parecer muito dura e muito abrupta, ela se perde, porque você passa a fazer porque você entende o amor dele. Você entende que o que ele fala não é só porque ele manda e porque ele criou tudo, mas é porque ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que vai te fazer ficar mais perto dele. Então é um relacionamento onde você literalmente caminha com ele. Quando eu falo isso, eu imagino aquelas jornadas para quem gosta de jogo, de filme, que tem um mocinho e um acompanhante, né? Estão indo para uma jornada e que normalmente essas pessoas brigam, vai um pro lado do outro. Com Jesus não é assim, irmão. Com Jesus você vai ir quando você estiver sozinho no meio da fogueira, onde ninguém vai estar mais com você, onde porque uma hora você vai estar sozinho, você sempre está sozinho, entende? Você pode estar com seu pai, com a sua mãe, com seu melhor amigo, com a sua namorada, com a sua esposa, mas chega uma hora e essa hora chega para qualquer um que você vai estar sozinho. Você vai estar cercado de pessoas, mas o seu coração vai estar tipo, e aí? Cadê? Entendeu? Não faz mais sentido, mesmo tendo essas pessoas. E nessa hora, irmão, você vai se encontrar numa lareira sozinho. Porque essa é a jornada da vida. Somos pessoas que sempre estamos em busca de um Salvador e a gente não admite isso. E hoje Jesus se apresenta a você. De repente você não conhece ele, ou se você conhece ele, você achou esse tesouro, mas o tesouro você só achou e falou, pô, maneiro, isso aqui é bom, mas você ainda não vendeu tudo que tinha para poder ir comprar aquele lugar e ter esse tesouro para você, entende? Às vezes é vendido um evangelho barato que você só pega e você descobriu isso, beleza, e você não precisa fazer mais nada, porque Jesus fez tudo por você, mas e que isso é verdade, só que você precisa caminhar com ele. É só isso. Imagina, um cara que veio, morreu por você, entregou tudo. Ele entregou tudo. E ele pede o quê? Venha, entendeu? Tem uma passagem que fala que todo aquele que quiser, eu finalizo agora, todo aquele que quiser encontrar a sua vida, quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, você vai ganhar ela. Então hoje, eu não estou falando para você pular no desconhecido. Numa coisa que isso não faz sentido, que isso aqui é só um livro. Tá? Não, eu estou te convidando a você ficar as suas raízes no único que não mudou. Entende? A gente fala sobre um livro que tem mais de 2000 anos e que bem antes disso, quando a gente pega e vê o Velho Testamento, o Deus que criou tudo, que é imutável, te chama hoje. Vamos, venha me seguir. E hoje é a sua escolha de caminhar com ele e vender tudo, nesse sentido que a gente conversou, e comprar e seguir com ele. É só isso, não tem muito o que dizer. É literalmente você caminhar com Jesus de hoje para frente, sabendo que o que ele quer para sua vida, pelo mais que seja difícil, é bom, é perfeito e é agradável. Tá show, gente? Então é isso. Então a gente finaliza nosso devocional de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se precisar de alguma coisa, se gostou, deixa o like. Se precisar de alguém, se você vê que tem alguém
que tá precisando ver essa palavra, envia. Comenta aqui embaixo que você fortalece nosso movimento aqui. E é isso, gente. Até semana que vem. Fui!